Olha só essa frase de Isaac, um pai sentindo o peso do tempo. Essas palavras, que mostram bem a fragilidade da vida, dão pontapé inicial para um dos dramas familiares mais intensos que existem. Uma história sobre legado, sobre engano e sobre consequências que, nossa, ninguém podia prever. E aí, vamos juntos mergulhar nos detalhes de como uma bênção final, que era tipo o maior tesouro de uma família, foi simplesmente roubada. É uma trama de ambição, um plano ousado que rachou uma família para sempre. E tudo girando em torno das últimas palavras de um pai. Muito bem, então vamos montar o cenário aqui. A gente tem Isaac já velhinho, cego e pronto para passar adiante a bênção da primogenitura. E ó, isso aqui é crucial. Não era só um boa sorte, meu filho. Não, não. Era uma transferência de poder, de herança, de liderança espiritual. Era o futuro da linhagem toda que estava em jogo. E para isso, ele chama quem? O seu filho favorito, o caçador Esaú. Esse pedido era todo um ritual. Não se tratava apenas de uma refeição, mas de um ato de honra. Esaú tinha que usar sua maior habilidade, a caça, para servir o pai uma última vez, e só depois desse gesto é que ele receberia a bênção que ia confirmar ele como o próximo chefe da família, definindo o destino dele e o de gerações. E é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada daquelas. Cada palavra dessa conversa, que deveria ser super particular, foi ouvida por Rebeca, a mãe. A presença dela ali, sem que ninguém soubesse, muda o rumo de tudo. Agora, os holofotes se viram para Rebeca. Ela também tinha o seu filho preferido, Jacó. Ao ouvir o que Isaac estava planejando, ela não hesitou nem por um segundo. Na mesma hora, um contraplano arriscadíssimo e genial começa a se formar na cabeça dela para desviar essa bênção monumental. Só que tinha um problemão. Quase impossível de resolver. O Isaac podia até estar cego, mas o tato dele estava perfeito. E Jacó tinha pele lisa. Já Esaú era famoso por ser um homem peludo. Era um detalhe sensorial que não dava para ignorar: a pele. O próprio Jacó percebe o tamanho da loucura desse plano. Ele sabe o que está em jogo. Se a farsa fosse descoberta, o resultado não seria só vergonha, mas uma maldição vinda do próprio pai. O medo dele era totalmente justificável, né? O que é fascinante aqui é a mente da Rebeca. O plano dela é uma obra-prima da enganação, atacando todos os sentidos. O guisado para o paladar, as roupas de Esaú com aquele cheiro característico para o olfato e, o mais importante, as peles de cabrito para simular o toque da pele do Esaú. Cada detalhe foi, olha, friamente calculado. Então, chega a hora. Jacó, com o coração na boca, debaixo do disfarce, entra na presença do pai. É o clímax da trama. Um filho enganador diante de um pai cego e o futuro de uma nação inteira por um fio. A tensão é quase sufocante. A primeira pergunta de Isaac é como uma facada. A voz não parecia do Esaú. Naquele instante, o plano todo podia ter desmoronado. A resposta de Jacó teria que ser a mentira mais convincente da vida dele. Esse aqui é o ponto de virada. A dúvida se instalou. O ouvido do Isaac dizia uma coisa, mas o tato, enganado pelo disfarce, dizia outra. E nesse conflito dos sentidos, o engano físico vence. A fraude foi consumada. E a bênção é liberada, uma verdadeira enxurrada de promessas de prosperidade, poder e domínio. Jacó é declarado o senhor dos seus irmãos. É uma bênção que, uma vez dita, na mentalidade da época, era absolutamente irrevogável. E agora estava destinada ao filho errado. A atmosfera de tensão e de sucesso se desfaz rapidinho, dando lugar a algo bem mais sombrio. O engano funcionou, mas a verdade sempre dá um jeito de aparecer, né? E com ela vem uma dor que não dá para desfazer. A ironia do tempo aqui é simplesmente trágica. Jacó escapou por um triz. No momento em que ele sai, o verdadeiro Esaú entra, todo orgulhoso, trazendo a caça que preparou, pronto para receber a bênção que já não era mais sua. A reação de Isaac é visceral. Não é só choque, é um tremor de puro horror. A ficha cai. A compreensão de que foi enganado pelo próprio filho e deu a bênção sagrada ao homem errado o abala até a alma. No grito de Esaú, a gente quase ouve o som de um coração se partindo. Ele não está pedindo qualquer consolo. Ele está implorando pela sua bênção, o seu direito de nascença, a identidade que acabou de ser roubada dele. O que resta para Esaú mal pode ser chamado de bênção. É a sombra da promessa de Jacó, um futuro de luta, de escassez e, a pior de todas as humilhações, de servidão ao irmão que o enganou, onde um ia dominar,
o outro ia ter que se submeter. A traição agora fermenta e se transforma em ódio puro. O laço de sangue entre os irmãos é cortado por uma promessa de morte, forçando uma fuga desesperada que vai fragmentar essa família para sempre. A consequência é direta e brutal. Não tem mais amor fraterno, só um desejo de vingança. Esaú decide que assim que o luto pelo pai terminar, ele vai caçar o próprio irmão. E a Rebeca, a arquiteta de tudo isso, agora precisa lidar com as consequências letais do seu plano. Para salvar o filho que ela favoreceu, ela o envia para um exílio distante, sem nem saber se aquela seria a última vez que o veria. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Um futuro que começa com engano pode realmente se sustentar? Ou será que as rachaduras na fundação, cedo ou tarde, estão destinadas a derrubar tudo? Fica aí pra gente pensar. Mas a jornada de Jacó está só começando. Na nossa próxima análise, a gente vai seguir os passos dele nessa fuga, um caminho de solidão que vai levar a um dos encontros divinos mais famosos de todos os tempos, a visão da escada para o céu. A gente se vê lá.